Olá, irmãos. Vamos fazer uma meditação na Bíblia Sagrada, no Salmo 23, que é atribuído ao rei Davi. Então, Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então veja só, o rei Davi, né, depois que ele se converteu, né, ele faz vários escritos, né, vários salmos, e que estão agora fazendo parte da Bíblia Sagrada. Davi, ele escreve como se referindo, o Senhor é o meu pastor, se referindo ao Deus Criador do céu e da terra, né? Porque o rei Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelha, né? Quando Saul, o último juiz de Israel, foi designado por Deus para escolher um rei, né? E ele então foi à casa do pai de Davi, né? O pai de Davi, que se chamava Jessé. Samuel foi até lá então, e esse Jessé tinha vários filhos, né? E ele queria escolher uma pessoa para ser o novo rei de Israel, no lugar de Saul, né? E aí então Jessé mostra todos os filhos, 7 filhos, né? E aí Deus não se agradou de nenhum deles, né? Porque embora os filhos de Jessé apresentados fossem formosos, altos, né? Bonitos, né? E aí Samuel queria escolher logo de cara, não, mas aí ele ora a Deus e Deus fala com ele: olha, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Deus não se agradou de nenhum deles, né? Até que Samuel pergunta a Jessé: mas terminaram os seus filhos, só esse? Não. Aí Jessé fala: não, tem o caçula está lá no campo, lá, apacentando ovelhas. Aí chama ele então. Aí, exatamente o que Deus queria, né? Deus ainda falou: é este aí, é este que eu quero, este que será o rei de Israel. Então, ali mesmo foi ungido o rei, né? Pelo próprio Samuel. Então, veja só que o rei Davi, ele então já tinha essa experiência e ele conhece como é o tratamento, né, de um pastor de ovelha para esses animais. São animais dóceis, animais que não sabem se defender, né? Não sabem nem buscar água, nem alimento. Então, necessita de uma pessoa para protegê-la, né? Diante dos problemas que poderão surgir, né? Havia até animais naquele tempo, animais ferozes, né? Raposas, né? Que atacavam as ovelhas. Então, o Davi, ele andava com esses objetos para defesa, né? Chamado cajado, bordão, né? Para se defender dessas feras. Então, tudo isso ele quando ele fala nesse salmo aqui, esse escrito, ele relata tudo isso, né? Então, e ele se refere então: o Senhor é meu pastor, como
o próprio Deus, o Deus criador do céu e da terra, né? E exatamente em outros salmos, né, que fala, por exemplo, que Deus conduziu o povo, quando saiu do Egito, como um rebanho, né? Como um rebanho que é conduzido por um pastor, né? No Salmo 77, versículo 20, os irmãos podem ver, né? Que o povo, Deus conduziu pelas mãos de Moisés e Arão como um rebanho, né? Já viu? Um rebanho de ovelhas, né? Elas seguem ali a direção do guia, do pastor, né? E se elas se perderem, elas não sabem voltar, tá? E podem correr risco, né? Então, nos outros salmos, né, já fala que Deus conduziu o seu povo como se conduz um rebanho. Então, veja só que o rei Davi já se refere, então, a Deus como um pastor, né, que conduz, que protege o seu rebanho. Então, por isso que ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? O pastor de ovelhas, ele dá o alimento, proporciona a água, a proteção. Então, todo esse cuidado que um pastor tem com as ovelhas, assim também, Deus também tem esse cuidado com cada um de nós. Nós somos agora a ovelha de Cristo, né? Então, o próprio Jesus Cristo se autodenomina como o pastor, né? No Evangelho de João, os irmãos podem ver, no capítulo 10, versículo 11, né? De 11 a 16, que Jesus Cristo, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Tenho outras ovelhas de outros apriscos, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então veja só que aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e são tocadas pelo Espírito Santo, atendem a voz desse pastor. Deus se revela na pregação do Evangelho, Deus se revela na Bíblia Sagrada. Então, as pessoas que ouvem a voz de Deus passam a seguir a Deus, né? Como se Deus fosse esse pastor de ovelha e nós somos as ovelhas, né? Quando Jesus Cristo ressuscitou, que depois foi ter um acerto, um encontro com Pedro, porque Pedro havia negado Cristo 3 vezes, né? Naquele julgamento, Pedro disse que não conhecia ele, negou 3 vezes. Então Jesus Cristo vai ter um encontro com Cristo, né? Jesus Cristo vai ter um encontro com Pedro, né? E aí chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então pergunta 3 vezes, porque Pedro havia negado Cristo 3 vezes, né? Na 3ª vez que Cristo pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro se lembrou que havia negado a Cristo 3 vezes, né? Então por isso que Cristo fez essa pergunta a Pedro, né? Aí Pedro cai em si, fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Cristo falou, então, você apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nós somos ovelhas de Cristo, né? Então, até os pastores, os padres também são ovelhas de Cristo, tá? Mas nós agora temos esse papel também de cuidar das ovelhas de Cristo, né? Aliás, a nossa responsabilidade aumenta a cada dia, né? De proteger os irmãos, né? O povo de Deus, que agora somos chamados de ovelhas, né? Temos a missão de ajudá-las, né? Aliviar os sofrimentos, as dores, né? E trazer também alegria quando possível, né? Confortá-las. Então, essa é a missão do pastor, né? E Deus
como o supremo pastor, né, cuida de todos nós, né? Cuida de todos nós. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá? Vamos louvar um cântico. Noites traiçoeiras, noites traiçoeiras. Deus está aqui neste momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Cristo é o bom pastor. Ele é o nosso pastor, né? Nada nos faltará. Ele que nos conduz, Ele que nos fortalece nessa nossa caminhada, nos protege de todos os perigos, né? De todas as armadilhas que possam estar no nosso caminho, como se nós fôssemos ovelhas, né? Ovelhas desprotegidas e carentes da proteção de Deus. Que Deus nos guarde nesses momentos difíceis da nossa vida, que nos proteja todos os males, tanto físicos quanto espirituais, em nome de Jesus. Amém.